Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Colégio Oficina. A educação do seu filho em primeiro lugar. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. São Leopoldo Mandic. A faculdade que faz a diferença. Você sabia que o curso de graduação da Faculdade São Leopoldo Mandic de Campinas é considerado um dos melhores e mais importantes do Brasil? Sabia? É uma maravilha, né? Ainda bem que você é bem informado e sabe que nós temos aqui a faculdade que está hoje entre as melhores deste país. E falar um pouquinho deste curso que desperta tanto interesse nos jovens, principalmente esses que estão ainda meio indecisos para que lado vão e têm a tendência e gostam, inclusive, desse segmento da odontologia, é altamente importante e prazeroso. Por isso eu convidei o coordenador do curso de graduação da Faculdade de São Leopoldo Mandic, que é Dr. Rui Barbosa de Brito Júnior. É um prazer tê-lo aqui conosco, já trocamos ideias, algumas até mais prazerosas do que falar sobre assuntos acadêmicos, mas de qualquer maneira, eu acho que ser coordenador de um curso tão importante como esse é bom. Você deve sentir muito prazer, deve se sentir gratificado, né, com o resultado. Sim, é gostoso coordenar um curso de graduação pelo fato de lidar com os alunos, lidar com professores. E essa faixa etária dos alunos é gratificante pelo fato de os alunos são carinhosos, tratam a gente com muito respeito. Então, coordenar um curso é algo de muita responsabilidade, mas traz muito prazer, é muito gratificante. Agora, você também é professor de pós-graduação da faculdade? Sim, além de coordenar o curso, eu ministro aulas para graduação e para pós-graduação. Lá nós temos os nossos orientados de mestrado, de doutorado. Então, a Faculdade São Leopoldo Mandic abrange diversos níveis aí da odontologia, desde a graduação, e nós temos, passando por especialização, pelo mestrado, doutorado, e a gente tem até alunos de pós-doutorado lá. Agora, este currículo, quando sai, o profissional sai já absolutamente a contento, isso quer dizer, com todos os seus cursos feitos, realizados, tudo isso, ele está apto a qualquer trabalho nesta área. Quando o aluno sai da graduação, ele recebe uma formação generalista. Então, durante os 4 anos do curso, eu queria entender. Ele recebe informações para conseguir tratar o indivíduo de uma forma geral, tratar o paciente de uma forma geral. Na Faculdade de São Leopoldo Mandic, a gente, devido à carga horária que a gente tem, o curso é ministrado em 4 anos, só que a gente tem uma carga horária que abrange mais do que é o exigido pelo Ministério da Educação. Então, o aluno ele sai fazendo até um pouco mais do que é exigido, mas sempre de forma generalista. Depois que o aluno se forma na graduação, aí ele escolhe algum curso para se especializar. Então, doutor Rui, isso que eu queria entender, porque antigamente, como tudo na vida na área de saúde, o médico era médico de família, médico de clínica geral. Vieram as especializações, as especialidades e especializações. A odontologia é a mesmíssima coisa. Sim. Porque antigamente o dentista fazia tudo. Antes até de se fazer o curso de graduação, a gente tinha os práticos da odontologia, práticos, que a gente chamava. Isso. A odontologia, assim como outras ciências, envolve tecnologias que aparecem constantemente aí no mercado e na área da saúde. É difícil hoje um profissional que consegue abranger todas as especialidades. É impossível quase, né? Pode-se dizer que é impossível. Então, é por isso que a pessoa precisa
fazer um curso para se especializar naquela área. Todas as áreas da odontologia hoje desenvolvem muita tecnologia. Então é difícil você acompanhar, desde que você se formou, se você não fizer um curso específico, você conseguir fazer tudo no seu consultório. Quantas áreas existem dentro da odontologia? Hoje a gente tem em torno de umas 15 a 20 áreas, mais ou menos. Mas, por exemplo, a endodontia, que trata o canal. Dentro da endodontia, tem uma área que faz um tipo de tratamento, tem outra área que faz outro tipo de tratamento. Na ortodontia, tem diferentes filosofias da ortodontia. E aí, quando a gente fala de graduação, o nosso aluno ele recebe a formação mais abrangente possível. Global. Isso. Então, o nosso aluno tem formação na ortodontia? Tem. Ele aprende um pouquinho de cada uma dessas filosofias. Na endodontia, um pouquinho de cada uma das filosofias. Aí, assim que ele se forma, ele tem condição de tratar o paciente como um todo. Mas sempre é interessante ele buscar uma especialização. Agora, interessante a nomenclatura filosofias para essa área de saúde. Por quê? Por exemplo, a ortodontia. É um pensamento? Não, são frentes de pesquisa. Não frentes de pesquisa, são frentes de tratamento. Oriundas de pesquisas específicas. Isso. Tá. Então, por exemplo, a ortodontia. Você pode tratar o seu paciente com aparelhos, dependendo do paciente, com aparelhos removíveis. Ou às vezes você precisa colocar um aparelho fixo. Existem dentistas que indicam a extração de alguns dentes para o tratamento. Outros não indicam. Sei. Então, alguns tratamentos levam mais tempo do que outros. São tratamentos que, ao final, vão funcionar. Mas, às vezes, os meios aí são um pouco diferentes. Doutor Rui, uma coisa interessante, porque eu ouço dizer, se a lenda procede, o senhor vai me confirmar, que a dentição do brasileiro, apesar de ser muito carente por conta da falta de recursos, o governo também bastante omisso nessa área de saúde e tudo mais, mas me parece que é muito boa, que ele tem hábitos, quando orientados, mais saudáveis que alguns países de primeiro mundo. O senhor confirma isso? Eu confirmo em partes. Eu concordo com você que quando o paciente é adequadamente orientado e quando o paciente consegue entender a orientação, aí ele tem hábitos saudáveis. Saiu uma pesquisa nacional de saúde há algum tempo aí atrás que mostrou que a população que não tem o ensino fundamental completo, somente em torno de 20% dessa população é que tem hábitos de higiene adequado. Quando você pula para quem tem ensino superior completo, em torno de 80% da população tem hábitos de higienização bucal saudável. Então, se a pessoa, como você disse, for bem orientada, mas em contrapartida a pessoa precisa ter capacidade de conseguir entender que às vezes o brasileiro ele não tem acesso à educação. Então, muitos brasileiros, por exemplo, não sabem uma coisa básica, que é lavar a mão antes de se alimentar. E muitas vezes não adianta a gente ensinar uma população que é extremamente carente que a higienização bucal deve ser feita com uma pasta, com uma escova e com um fio dental. Aí vem uma coisa que eu vou lhe falar. Recentemente, eu viajando pela Europa e com um grupo de pessoas de altíssimo nível, viu? Não só social, como cultural. E todos eles, ou quase todos, éramos em 8 ou 9, no mínimo 6, são radicalmente contra o fio dental. E todas as vezes que eu falar, agora eu vou passar o fio dental, fazer minha higiene, mas você não vai fazer isso, fere a gengiva, porque hoje tem aquela escova elétrica, automática, não sei o que ela é que é o adequado. A minha pergunta é, o fio dental, há controvérsias? Não existe controvérsia com relação ao uso do fio dental. Pois é. Não é possível você falar que uma pessoa tem bons hábitos de higiene bucal se ele não usar uma escova de dente, uma pasta de dente e um fio dental. E essa escova elétrica?
para algumas situações específicas. Ela tem um jato d'água, se não me engano. Se o paciente faz uso de prótese, de aparelho ortodôntico, às vezes ela é muito bem indicada. Mas não há necessidade de tanto recurso para se ter uma higienização bucal adequada. Também acho. Eu acho imprescindível. É inadmissível um indivíduo... não é possível ter uma higienização bucal adequada sem o fio dental. Falando nisso, como é que vai a boca do brasileiro? Então, a boca do brasileiro, apesar da gente ter uma odontologia reconhecida mundialmente, da gente ter em torno de 200 mil dentistas aí no Brasil, a boca do brasileiro melhorou muito nos últimos anos. Só que, voltando àquilo que a gente estava falando, o acesso à informação ainda é baixo. Então, nem todas as pessoas têm acesso à informação. E mesmo aquelas pessoas que têm acesso à informação de que como deve ser feita uma higienização adequada, você deve concordar comigo que um fio dental não é um produto muito barato. Entendo. É algo necessário, você usa rotineiramente, de 2 a 3 vezes por dia, mas nem todo mundo consegue comprar o fio dental. Lógico. Então, devido a isso, nem todos conseguem essa informação, e mesmo conseguindo a informação, nem todos conseguem comprar o fio. Então, depende, você me perguntou sobre a boca do brasileiro. Depende da região que você está, depende do nível educacional dessa pessoa. Do nível financeiro também. E do nível financeiro. Verdade. Voltando ao curso, eu sei que os alunos saem de lá craques. Agora, eles já saem prontos para implantes dentários, por exemplo? Os nossos alunos, durante o curso, eles aprendem e eles instalam um implante. Eles não conseguem fazer grandes cirurgias de instalação de próteses múltiplas ou de múltiplos implantes, mas eles saem capacitados para instalar implantes simples. Isso eles conseguem fazer. Sim. E além da instalação do implante, eles saem capacitados para instalar a prótese sobre o implante. Isso é algo... pode-se dizer até revolucionário dentro de um ensino de graduação da odontologia. Certo. É uma exigência dos diretores da escola, que acompanham de perto o nosso planejamento. Os diretores fazem questão de que nossos alunos sejam bem formados. Eles não medem esforços e investimentos para isso. E o aluno, com relação à implantodontia, sai já com esse conhecimento. Que bom. Eu ainda não conheço uma instituição onde o aluno faz a cirurgia de instalação. Olha aí, tá vendo? Por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu já tinha ouvido falar e acho que isso realmente é um passo bem adiante, na verdade. Estamos aí às vésperas do vestibular para a odontologia agora em outubro, né? Vestibular dia 18 de outubro. E como é que está a logística de tudo? A gente está recebendo já as inscrições, o pessoal pode acessar o site da escola para fazer a inscrição. Essa semana e a semana passada a gente tem recebido visitas dos alunos, os familiares e os alunos vão conhecer a infraestrutura, as instalações. Que é de primeiro mundo, né? Sim. A gente trabalha com muita tecnologia lá na escola, ambientes confortáveis, investe-se muito nisso lá. O campo prático também é muito cuidadoso. A gente tem as clínicas, a gente tem, por exemplo, com relação à implantodontia, a gente tem associação com empresas que cedem o implante para o aluno fazer. E os equipos, os equipamentos para o tratamento, tudo de última geração que a gente tem lá. Eles sempre são equipamentos renovados, isso a gente garante. Doutor Rui, dentro dessa macrovisão da odontologia, como é que o senhor vê a odontologia no Brasil hoje com relação vamos falar de países de primeiro mundo, né? Ditos de primeiro mundo? Se eu for falar com relação à pesquisa científica, o Brasil, não sei se você sabia disso, a gente só perde com relação à produção científica para os Estados Unidos. Então, nós somos o segundo país que mais publica, gera conhecimento na odontologia, com relação ao mundo aí, tá? A odontologia brasileira caminha a passos largos com relação a tratamento. Antigamente, a odontologia ela era menos conservadora. Hoje, a odontologia
ela é mais conservadora. Houve um processo inverso, então. Porque antigamente, se você tivesse um problema simples nos seus dentes posteriores ou lá nos molares, os dentistas, o tratamento principal era remover o dente. É a extração. Era fazer a extração. Hoje não. Hoje a gente tenta preservar o dente ao máximo. Então, o Brasil hoje caminha junto aí com esse processo de prevenção. Então, estamos bem. Sim. Estamos bem. Sim. Então, aquela história que eu falei lá atrás dos dentes dos brasileiros, que eu lhe perguntei, apesar dos pesares, a parte de acadêmica é muito boa. Sim. É muito boa. O mês passado, eu fui com uma outra professora lá da escola, conheci algumas instituições lá nos Estados Unidos, na cidade de Boston. Então, a gente foi em instituições muito importantes, conhecidas mundialmente. Eles têm muita tecnologia, eles têm muita infraestrutura, mas pedagogicamente falando, a gente não deve nada para eles. Olha aí que beleza. Os nossos alunos, eles saem com muito mais prática. Os nossos alunos, a gente tem muito paciente, então eles executam e repetem muitas vezes os procedimentos. Lógico. A odontologia, é claro que ela tem uma base teórica. Mas a prática é tudo. Mas a prática é tudo. Não tenha dúvida. Mais um incentivo àqueles que estão em dúvida com relação à odontologia. Vou ou não vou fazer? Vai. E aonde? Na São Leopoldo Mandic, de Campinas, uma das mais importantes instituições dessa área de educação do país. Doutor Rui, muito obrigado por ter vindo. Eu entrevistei hoje o coordenador de graduação da Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandic. Elegância, estilo, qualidade, sofisticação. Tudo o que se espera de um relógio de primeira linha, você encontra na Joalheria Lafite. Toda a tecnologia de ponta e a personalidade da Maison Cartier, uma marca à frente do tempo. O verdadeiro espírito dos relógios Rolex, produzidos na Suíça. E mais joias com design exclusivo. Joalheria Lafite, a sua concessionária oficial dos relógios Cartier e Rolex. Disciplina, superação, resultado. Quem é aluno sabe o que é importante para vencer na vida. Quem é pai sabe que a oficina coloca a educação do seu filho em primeiro lugar. Colégio Oficina do Estudante, oficina de campeões. Disciplina, superação, resultado. Quem é aluno sabe o que é importante para vencer na vida. Quem é pai sabe que a oficina coloca a educação do seu filho em primeiro lugar. Colégio Oficina do Estudante, oficina de campeões. Olá, eu sou o chefe Rafael Blaia, estou aqui no Espaço Gourmet da Bom Tempo e hoje eu vou fazer uma sobremesa muito gostosa, simples e refrescante, que é a panacota. A panacota pode ser de vários sabores. Você pode ter a panacota simples, mas acrescentar um sabor mais ácido, uma fruta. Então hoje nós vamos fazer com manga.
tá? A manga é uma fruta brasileira, tropical, tem todo final de ano tem bastante, é fácil de encontrar. Mas fica muito bom também essa receita com as frutas vermelhas, com as berries, tá? Com qualquer uma delas, tá bom? Faz uma caldinha e serve com a panna cotta, fica muito fácil. Bom, para fazer a panna cotta, no Brasil nós temos que usar gelatina, porque o creme de leite nosso não pega ponto de geladeira de cortar. Então nós precisamos usar gelatina. Pode ser feito sem gelatina no sentido de mudar a receita da panna cotta para uma mousse, algo assim. Mas a panna cotta é assim que faz. Então eu vou começar pela calda, que é muito simples. Eu vou usar manga picada e açúcar. 2 colherzinhas de açúcar. E aqui eu trouxe suco de manga. Então um pouco eu piquei, outro pouco eu bati. Muito fácil, né? Uma mexidinha para não grudar. Aqui eu tenho gelatina em pó, tá? Eu vou hidratar ela com um pouquinho de água. Eu espero ela encorpar. Aí eu levo ao micro-ondas por 10 segundos para ela derreter novamente. Nem precisa, eu tô com o fogo ligado, nem vou levar. Eu vou esperar ela encorpar e vou adicionar aqui no suco de manga para ela segurar no copinho, principalmente a montagem que nós vamos fazer. Bom, aqui um pacotinho de gelatina, eu vou usar metade para manga e outra metade para panna cotta, tá? Então aqui, ó, o suco de manga com açúcar e a manga picada ferveu, 1 minutinho fervendo, 2 minutinhos, tá pronto. Eu posso adicionar a gelatina, metade da gelatina que eu preparei, tá? E desligar, tá? Antes de fazer a panna cotta, que é muito simples, o que eu vou fazer? Eu vou ensinar essa montagem que nós inventamos para essa panna cotta. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma taça, tá? Pode ser qualquer tipo de copo ou de taça, mas eu tenho essa, estou usando essa e vou adicionando as frutas com bastante caldo, tá? E o copo nessa diagonal. E repara, eu não estou virando, não estou mexendo dessa mão, estou virando o copo para não sujar o copo de gelatina. Então eu vou usar este formato, tá? E dessa forma eu vou levar para a geladeira, tá? O copo desse formato. Então, lá em casa, quando eu faço 6 taças, 10 taças, eu coloco um tupperware grande com feijão e acomodo um a um no feijão e não derruba nada, não cai nada. Aqui nós vamos usar uma xícara de apoio. Vou tirar aqui para demonstrar. Uma xícara. Cada um tem um copinho, um potinho em casa. Eu pus um guardanapo para não escorregar. E assim nós vamos levar pro freezer. Se derramar aqui não tem problema, não quero que suje o copo por dentro. Depois de 2 horas, esse é o resultado. A gelatina vai ficar firme e eu endireito o copo, deixo o copo na posição correta, a gelatina fica na diagonal. Isso vai dar um enfeite diferente, uma decoração diferente para a panna cotta. Bom, vamos fazer o creminho da panna cotta. Muito simples. O que tem que aparecer na panna cotta? O creme de leite e a baunilha, tá? Qualquer outro ingrediente vai tirar a característica original desse doce, tá? Então, creme de leite, sempre fresco, tá? O creme de leite que não é fresco não pode levantar fervura, ia talhar. Então eu acrescento o creme de leite, 6 ml, tá? Meia colher de sopa de essência de baunilha. Tem umas essências no mercado excelentes, hoje líquida e mais orgânica, muito boa. 100 gramas de açúcar. Mais um pouquinho. Opa, chorinho. E aqui nós vamos apenas esperar que levante a fervura. Levantou a fervura,
tá ok, não precisa ficar reduzindo. A gente sempre poupa um pouquinho da calda para decorar depois por cima a tacinha, tá bom? Então eu deixei aqui um pouquinho reservado. Pronto, ó, levantou fervura. A gente já sente na hora a essência de baunilha florando aqui. E vamos aguardar mais 2 minutinhos para esfriar. Não colocar o creme tão quente na gelatina ali, que pode prejudicar o formato do doce, né? Nesse momento eu vou acrescentar o restante da gelatina, a parte que eu não usei na cobertura, no recheio, aqui no creminho da panna cotta, tá? E maravilha, vou terminar a montagem e agora sim eu vou colocar na posição normal do copo, da taça, para gelar. Eu vou levar esse e já vou trazer um que eu deixei prontinho. Então aqui estão as panna cottas prontinhas, já com 2, 3 horas de geladeira no ponto, tá? Eu usei uma manga, que é uma fruta super refrescante e tropical, e a decoração na taça também eu acho que deixa ela mais bonita, mas pode ser feito tipo pudim, tá? Tudo isso. Vou colocar uma folhinha de hortelã em cada uma. Aqui está a panna cotta, mais uma dica do chefe Rafael Blaia aqui no Espaço Gourmet da Bom Tempo. Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Colégio Oficina. A educação do seu filho em primeiro lugar. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. São Leopoldo Mandique. A faculdade que faz a diferença.